Olá, pessoal. Vamos continuar então nossas aulas de balanço de massa em processos químicos que nós já iniciamos na aula passada. Já tiveram a oportunidade de fazer alguns exercícios e a partir de agora a gente vai começar a sistematizar toda a resolução desses balanços. Eu vou passar para vocês aqui o exemplo 4.3.1, que já ficou como exercício para vocês fazerem desde a aula passada, que é um exercício que mostra um processo de umidificação e oxigenação de ar. Relembrando então, o exercício dizia o seguinte: um experimento sobre a taxa de crescimento de certos micro-organismos requer um ambiente de ar úmido, rico em oxigênio. 3 correntes de entrada alimentam uma câmara de evaporação para produzir uma corrente de saída com a composição desejada. A corrente A é água líquida alimentada a uma vazão de 20 centímetros cúbicos por minuto. A corrente B é uma corrente de ar. O ar é composto, normalmente nos exercícios, a gente simplifica o ar dizendo que ele é composto de 21% molar de oxigênio e o resto nitrogênio. E a corrente C é uma corrente de oxigênio puro com uma vazão molar de 1/5 da corrente B. Bom, a ideia aqui é que seja um ar umidificado e oxigenado, que vai alimentar uma câmara de crescimento de micro-organismos, ok? Bom, o gás de saída, ele é analisado e contém 1,5% molar de água. A partir desse ponto, desenhe e rotule o fluxograma do processo, calcule todas as variáveis desconhecidas das correntes. Bom, desenhando um fluxograma aqui, a gente pode imaginar que nós temos 3 entradas. A primeira entrada de oxigênio puro, na razão de 1/5 da corrente de água líquida, da corrente de ar. Temos aqui a corrente de ar, que foi chamada de N1. Esse N1 é formado por 21% molar de oxigênio e 79% molar de N2. A corrente de oxigênio, que é a corrente C, ela era considerada como 1/5 da corrente de ar. 1/5 é 1 dividido por 5, que é o mesmo que 0,2. Então, ela é 0,2 vezes N1, ou seja, 1/5 de N1. Mesmo eu não sabendo quanto é a N1, eu já deixo indicado aqui que o valor da quantidade, de mol de oxigênio que está entrando é 0,2 de N1. Tem também a entrada de 20 centímetros cúbicos de água por minuto. Isso então foi dado em volume, que é chamada aqui de N2, a vazão 2 aqui de entrada. E a saída é essa vazão N3, que é de 0,015 mol de água por mol. Ele diz que a composição é de 1,5% molar. 1,5% molar é o mesmo que 0,015, O restante disso vai ser oxigênio e o restante ainda nitrogênio, certo? Esse então é o nosso fluxograma. Quando a gente fala desenhe e rotule, desenhar significa colocar o processo e as suas correntes. Rotular significa colocar os valores das correntes e a composição de cada uma das correntes, ok? Bom, continuando então, a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar esse volume de água em número de mol de água. Não se pode fazer balanço de volume, o volume não se mantém constante, certo? Então, esse volume aí, essa vazão de 20 centímetros cúbicos por minuto, eu preciso transformar em mol por minuto. Como que eu transformo centímetro cúbico em minuto? Centímetro cúbico é o mesmo que ml, é uma unidade de volume. Então, eu preciso transformar primeiro esse volume em massa e depois essa massa em número de mol. Para isso, eu vou usar a densidade
da água, porque ali é água, né? Então eu vou usar a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e vou usar também a massa molar dessa massa, dessa água, que é 18 gramas por mol, ok? Bom, transformando esses centímetros cúbicos por minuto, como a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, eu tenho 20 gramas por minuto. E agora eu vou transformar essas 20 gramas por minuto em número de mol. Número de mol é igual a massa sobre massa molar. A massa era 20, a massa molar é 18, o que vai me dar uma quantidade de 1,11 mol por minuto. Ok? Então agora eu tenho todas as minhas vazões em vazões molares, mol por minuto. Eu posso fazer um balanço global aqui do meu sistema, que diz que a vazão de saída tem que ser igual à soma das vazões de entrada. É um sistema que não tem reação química e não tem acúmulo. Então, o que entra é igual ao que sai. Então, vai sair essa vazão D ali, vai entrar a vazão A B e a C, certo? Dessas todas, a que a gente conhece é a quantidade de água que está entrando por minuto, que é 1,111, que é a vazão da corrente B, e a gente sabe que a vazão da corrente C é 1/5 da corrente A, né? Então, 0,2 da corrente A. Então, o meu balanço global, independente de quem faça parte da composição das correntes, é esse aqui. Só que aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas, então eu não tenho como resolver pelo balanço global. Agora eu posso fazer o balanço por componente. Quem são os meus componentes? Água, oxigênio e nitrogênio. Ah, professora, mas e o ar? O ar aqui, eu vou desmembrar ele em oxigênio e nitrogênio. Então, eu começo fazendo o balanço da água. O que entra de água tem que ser igual ao que sai de água. Bom, nós não temos água entrando aqui com o oxigênio, não temos água entrando aqui com o ar, temos apenas 20 centímetros cúbicos de água por minuto, que a gente já tinha visto que era 1,111 mol por minuto, certo? Que é a vazão B. Essa quantidade de água tem que ser a mesma quantidade de água que sai. E lá na quantidade de água que sai, a gente já sabe que na saída tem 1,5% molar de água, né? Então, eu posso dizer que o que entra de água na corrente B é igual ao que sai de água na corrente D. Quem entra de água na corrente B, 1,111. E quem sai lá na corrente D é 1,5% de tudo que sai em D, ok? Com isso aqui eu tenho uma equação, então, de primeiro grau, com apenas uma incógnita e me permite calcular qual é a vazão em mol por minuto que está saindo ali na saída do misturador, certo? Na saída da câmara de evaporação. Então, está saindo ali 74,07 mol por minuto. De quê? De água, de oxigênio e de nitrogênio, tudo misturado, certo? Esse valor de 74,067 é tudo que está saindo, é a vazão completa. Disso, 1,5% era água, eu já contabilizei ela aqui, ó. 1,5% daquele ND era a massa de água, ou o número de mol, na verdade, de água que tinha que sair. Bom, sabendo agora, então, aquele valor lá, que eu acabei de calcular da vazão de ND, eu posso jogar esse ND nessa equação geral aqui em cima, né, do balanço geral. E aí me permite calcular o NA, ok? Então, vamos lá, jogando o ND na equação do balanço geral, o 1,11 eu já tinha, eu posso calcular o NA. Fica com uma incógnita só, né? Esse meu NA, então, é 60,796 mol por minuto, ok? O NA que acabamos de calcular aqui, então, é a quantidade de ar que está sendo administrado dentro do evaporador, certo?
E a gente sabia que o NC, né, era 1/5 dessa quantidade aí de ar que estava sendo colocado lá dentro, certo? Aqui a gente tinha que a vazão de oxigênio puro era 1/5 da quantidade de ar que estava sendo colocado lá dentro. Então, esse Na vezes 0,2 vai me dar o NC, que fica então 12,159. Com isso, eu encontrei todas as vazões gerais, né? E ficou faltando ainda descobrir a composição final da minha saída do meu reator, né? Então, fazendo um balanço agora de nitrogênio, eu sei que a vazão molar do nitrogênio que entra é igual à vazão molar do nitrogênio que sai. O nitrogênio só entra lá no ar, né? E ele só sai lá na vazão final, no ND, né? Quanto daquele ar é nitrogênio? 0,79 vezes a vazão total do ar que entra. Isso tem que ser igual à quantidade de nitrogênio que sai do sistema, né? Como já lá no enunciado, ele já falava que 0,015 mol de água por mol saíam ali. O restante vai ser oxigênio e nitrogênio, certo? Então, se eu falar que está saindo Y aqui, ou X aqui de oxigênio, quanto que vai sair aqui de nitrogênio? Eu sei que a soma das frações molares ou da soma das frações mássicas tem que dar 1. Então, o valor que vai, se aqui for Y ou X, tanto faz a letra que eu colocar aqui, o que vai sobrar para o outro é 1 menos 0,015 menos aquele Y. 1 menos 0,015 dá esse 0,985. Menos o Y, que é a quantidade de oxigênio, vai corresponder então ao nitrogênio que sobra para sair, né? Porque o total, a soma dessas frações molares tem que dar 1, ok? Por isso que aqui a quantidade de nitrogênio que está saindo é 0,985 menos Y de quem? De ND, ok? Como o Na eu já calculei lá em cima, eu vou substituir aqui e vai me sobrar aqui como incógnita. O ND eu também já sei, foi calculado, né, lá na frente, foi a primeira coisa que a gente calculou. E vai me sobrar esse Y, então, como sendo a minha incógnita. O Y, então, é 0,337. Já se sabia a fração molar, então, da água. Esse Y, né, era a fração molar aqui do oxigênio, né? Então, de oxigênio é 0,337 e 1 menos 0,015 menos 0,337 vai dar 0,648, que é a quantidade de nitrogênio que está presente, a fração molar de nitrogênio na composição daquela corrente de ar que é umidificado e enriquecido em oxigênio. Continuando então, um outro exemplo é um balanço de uma unidade de mistura. Nesse caso, a gente vai utilizar uma técnica chamada base de cálculo. É um macetezinho para resolver balanços de massa quando a gente tem a impressão de que está faltando algum dado, né? Então, tem várias situações que a gente vai ver agora. Uma delas é justamente essa de uso de base de cálculo. Vamos a esse exemplo, então. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio contém 20% em massa de hidróxido de sódio. Deseja-se produzir uma solução 8% de hidróxido de sódio, diluindo uma corrente da solução original com uma corrente de água pura. Calcule as razões de litros de água por quilo de solução original e quilo de produto final por quilo de solução original. Veja que as perguntas elas estão sendo colocadas na forma de razão. Todas as vezes que formos utilizar bases de cálculo,
nós vamos obter, obviamente, um resultado no final, mas esse resultado no final, ele é totalmente vinculado à base de cálculo que nós utilizarmos no começo. Então, o valor absoluto dos resultados não nos interessa. No entanto, as proporções, elas são determinadas pelas composições das correntes. Então, elas são o valor que nos interessa. Ok? Vai ficar mais fácil de a gente entender isso à medida que a gente for resolvendo. Bom, fazendo aqui um fluxograma do nosso processo, nós temos uma alimentação da solução mais concentrada, com 20% de NaOH por quilo, né? Então, 0,2 kg de NaOH por quilo de solução. O resto, obviamente, é água, é o solvente. Temos aqui uma entrada de água pura, né? A fração mássica aqui é 1, porque é 100% de água. E temos aqui a saída da solução mais diluída, que deveria conter 8% de NaOH em massa, ou seja, 0,08 kg de NaOH por quilo de solução. Bom, o nosso fluxograma está desenhado, nós colocamos o processo, identificamos as correntes e rotulamos o processo, né? Colocando as vazões e as suas respectivas composições. Mas a gente pode observar que nenhuma das vazões foi indicada, não se falou quanto de cada solução ou da água pura vai ser utilizado. Nesses casos, quando tivermos um processo e nenhuma vazão estiver identificada, podemos usar o que nós chamamos de base de cálculo, ou seja, não daria para resolver isso aqui sem saber pelo menos o valor de uma das correntes. Então, como não tem esse valor, a gente inventa um valor, a gente estipula uma base de cálculo e calcula todas as demais em função dessa base de cálculo. É óbvio que se cada um escolher uma base de cálculo diferente, todos os demais, né, todo mundo vai ter aí uma resposta diferente para as vazões de cada corrente, né? O que não quer dizer que vai alterar as proporções entre as vazões. As proporções, independente da base de cálculo que for utilizada, as proporções entre as vazões serão mantidas, ok? Então, nesse caso, a gente escolhe uma base de cálculo aqui de 100 quilos, supõe aqui o MC, ou seja, a massa da solução a ser preparada, seja de 100 quilos, né? E agora eu tenho esse valor aqui do MC. Não tenho o valor da massa de A nem da massa de B, mas sei que a massa de C vai ser 100 quilos. É uma base de cálculo que eu coloquei. Normalmente a gente utiliza valores múltiplos de 100, né? 100, 1000, coisas desse tipo. Por quê? Porque facilita as proporções, né? As composições, elas são dadas em fração, e fração é percentual. Então, se você usa uma massa, uma vazão no valor de 100, você vai estar evitando utilizar números quebrados e utilizar valores muito pequenos, né? Então, assim, acaba sendo mais fácil fazer o cálculo. Bom, com esse valor conhecido, então, eu posso fazer tanto o balanço geral do meu sistema, que é o balanço das massas, independente de quem sejam os componentes, quanto o balanço por componente, nesse caso aqui o balanço por componente do NaOH, né, que é o soluto dessa solução. Eu poderia fazer o balanço de massa da água também, não teria problema nenhum. Mas ó, o balanço geral me diz então que as duas vazões, as duas massas que entram tem que ser igual às duas massas que saem. Então, MA mais MB tem que ser igual a MC, certo? E também diz que as massas de cada componente que entram tem que ser igual às massas de cada componente que sai. Então, pensando no componente hidróxido de sódio, a gente tem que, lá na vazão A, 20% corresponde a hidróxido de sódio, ou seja, 0,2 desse MA, 0,2 desse MA, mais, aqui é água pura, então não tem nada de hidróxido de sódio aqui, então não tem nada de MB. Isso tem que ser igual ao 0,08 quilos por quilo lá na solução final, ou 8% da solução final. Então, 0,08 de MC,
certo? A equação de cima, a gente só sabe o valor do MC, que é 100. Nós estipulamos como sendo 100, né? Não sabemos nem a massa de A nem a massa de B. Mas substituindo o valor 100 aqui na equação de baixo, eu vou ter que 0,2 vezes o valor da massa de A, da vazão de A, é igual a 0,08 vezes 100. Então, eu tenho uma equação com apenas uma incógnita eu consigo resolver. Isso me dá uma massa de solução A de 40 quilos. Se eu descubro, então, a massa da solução A de 40 quilos, eu substituo esse 40 quilos aqui no MA, o MC eu sei que é 100, e isso vai me dar, então, uma massa da solução B igual a 60 quilos. Então, eu usei duas equações, a equação geral do balanço de massa e a equação do balanço de massa para o componente de hidróxido de sódio para resolver o meu problema. A pergunta desse exercício era: calcule as razões, litros de água por quilo de solução original. Seria o quê? Litros de água, então litros da vazão B por quilos de A, solução original, quilos de A. E a outra é quilos da solução de produto sobre quilo de solução original. Então, é a massa do produto sobre a massa da solução original. Como é que ficaria isso, então? Litros de água eu não calculei, eu calculei quilos de água que estão entrando, né? Estão entrando 60 quilos de água, mas como a densidade da água é 1 quilo por litro, aqueles 60 quilos podem ser transformados em 60 litros, né? E aí, dividido por 40 quilos, que é a massa da corrente A, a corrente original, vai dar 1,5 litros por quilo. E na pergunta 2, quantos quilos de produto são produzidos por quilos de solução original? Quilos de produto são 100 quilos, solução original são 40 quilos, isso dá 2,5 quilos de produto por quilo de solução original. Então, vejam, dependendo de quanto eu usar como base de cálculo, esses valores aqui, eles vão ser diferentes. Mas esses valores aqui, que são as proporções, serão sempre os mesmos. Fica aí um desafio para vocês de refazerem esse exercício utilizando uma outra base de e ver se essa relação aqui vai ser mantida constante até o final, ok? Se não estiver igual a 1,5 e 2,5, é porque vocês erraram alguma coisa, porque tem que dar certo. Para fixar um pouquinho, então, lá no final do capítulo 4 do Felder, que já está disponível em PDF para vocês ali no Siga, tem os exercícios, tá? Tem lá o exercício 4.1. Eu vou refazer ele com vocês aqui, já para fixar um pouquinho mais esse conteúdo. Esse exercício diz o seguinte: a água entra em um tanque de 2 metros cúbicos com uma vazão de 6 quilos por segundo e é esvaziado com uma vazão de 3 quilos por segundo. O tanque está inicialmente pela metade. Então, nós temos, ele pede lá, este processo é contínuo, em batelada ou em semibatelada? É transiente ou é estacionário? Bom, primeiro vamos pensar. É um vaso que tem essa vazão de entrada grande, de 6 quilos por segundo, e uma vazão de saída menor, de 3 quilos por segundo. Ou seja, está entrando mais do que está saindo. Isso quer dizer, inevitavelmente, que esse tanque está enchendo. No entanto, existe uma entrada contínua e uma saída contínua. Então, a gente pode dizer que esse processo ele é contínuo, no entanto, agora ele está num regime transiente. A letra B pergunta: escreva um balanço de massa para este processo, identifique os termos da equação de balanço que estão presentes na sua equação e estabeleça os motivos para a omissão de qualquer termo não presente. Lembrando da equação geral do balanço, o balanço de massa nos diz que o acúmulo é igual ao que entra menos o que sai, mais o que é gerado, menos o que é consumido. Então, como não tem
Nesse caso, esse termo ele tem acúmulo, né? Porque o que entra não é igual ao que sai. Mas não tem nem geração nem consumo, não tem reação química. Então a gente pode dizer que o acúmulo em metros cúbicos por segundo vai ser igual ao que entra menos o que sai, né? Então está entrando ali 6 quilos por segundo e está saindo 3 quilos por segundo, certo? Eu já transformei aqueles quilos em metros cúbicos. Então, 6 quilos por segundo, lembrando que é água, então é a 1 litro por quilo, né? Então, eu transformo esses 6 quilos em 6 litros, mas também tem que transformar esses litros agora em metro cúbico. Lembrando, então, que 1 metro cúbico são 1.000 litros, transformando, então, esses 6 litros em metro cúbico, eu vou ter eles igual a 0,003 metros cúbicos por segundo, menos os 3 quilos por segundo, que transformados em metros cúbicos vai dar 0,003 metros cúbicos por segundo. Então, na verdade, nós temos um acúmulo em volume aqui de 0,003 metros cúbicos por segundo, certo? Esse é o nosso balanço, esse é o nosso acúmulo, então. Ele pergunta quanto tempo levará para o tanque transbordar. O tanque em si tem 2 metros cúbicos, mas ele já está pela metade, né? Como diz aqui, ó, o tanque está inicialmente pela metade. Então, o que sobra de volume para ele é 1 metro cúbico. Então, o que eu preciso saber, na verdade, é quanto tempo demora para entrar 1 metro cúbico ali, né? Entrar, para acumular 1 metro cúbico ali. Se acumula 0,003 metros cúbicos por segundo, tá aqui, ó, 0,003 metros cúbicos em cada segundo. Quantos segundos vai demorar para acumular 1 metro cúbico? É uma regra de 3. Então, a resposta aqui é 333 segundos. É o tempo que vai demorar para aquele tanque começar a transbordar. Continuando lá nos exercícios, vocês podem pular o 4.2 e já seguir para o 4.3, que diz o seguinte: uma mistura líquida de benzeno e tolueno contém 55% em massa de benzeno. Uma parte dessa mistura é evaporada, gerando um vapor que contém 85% de benzeno e um líquido residual que contém 10,6% de benzeno. Então, vai ter uma entrada com 55% de massa em benzeno, o restante é tolueno, e 2 saídas. Uma saída na forma de vapor, que tem 85% de benzeno e o resto tolueno, e uma saída na forma de líquida, que tem 10,6% de benzeno e o resto tolueno. Ok? Com base nessa possibilidade, tem 3 perguntas para serem resolvidas ali. A primeira, suponha que o processo é operado de forma contínua, em estado estacionário, com uma vazão de alimentação de 100 kg por hora da mistura de entrada, né? Aquela de 55% de massa em benzeno. Considerando MV em quilos por hora e ml em quilos por hora, as vazões mássicas das correntes de produto vapor e líquido, respectivamente, desenhe e rotule um fluxograma do processo e escreva e resolva os balanços de massa total e de benzeno para determinar esses valores da vazão de vapor, que é o MV, e da vazão de líquido, que é o ML. Para cada balanço, estabeleça que termos da equação geral do balanço, que está ali a equação, você descartou e por quê, ok? É um exercício bastante simples, mas que é bom a gente fazer para ir se acostumando a resolver da forma certa. A letra B é a mesma coisa, mas ele supõe que ele vai acontecer conduzido num recipiente fechado de forma de batelada. Então, não vai mais ser 100 quilos por hora, vai ser apenas 100 quilos da mistura a líquida que é alimentada, ok? É tudo igual, mas vamos ver qual é a diferença que vocês vão encontrar entre a A e a B.
E na letra C ele pergunta o seguinte: retornando ao processo contínuo, suponha que o evaporador é construído e posto para funcionar e que as vazões e composições das correntes de produtos são medidas. A porcentagem medida de benzeno na corrente de vapor é 85 e as vazões das correntes de produto têm os mesmos valores já calculados na parte A. Mas o produto líquido contém 7% de benzeno em vez de 10,6%. Uma razão possível é um erro de medida. Pense em ao menos mais 5 outras razões para que esse valor, em vez de 10,6%, seja de 7% de benzeno. Aqui a ideia é vocês imaginarem mesmo, tentar sair da zona de conforto, sair da caixinha e tentar encontrar razões para explicar esse possível erro, né? Essa possível discrepância entre a composição do produto líquido que deixa esse evaporador, ok? Então eu deixo esse exercício aqui com vocês, o enunciado do exercício é esse, mas ele já está lá, ele também está lá no PDF do capítulo 4 do Felder, fica como desafio, vocês resolvem esse exercício e me mandam para o meu e-mail para eu saber que vocês tentaram pelo menos fazer, ok?